Ele emergiu das cinzas antes mesmo do sol tocar o horizonte, com os olhos ainda marejados pelo sal das lágrimas e a poeira fina que cobria cada centímetro da pele. Quando a terra tremeu pela primeira vez, Pedro já se preparava para mais um dia comum. Mal sabia que aquele instante mudaria tudo. Um rugido subterrâneo rasgou o silêncio, derrubando muralhas de concreto e engolindo sorrisos, sonhos e vidas. Em meio ao caos, ele sentiu o peso do desespero e o eco das vozes que imploravam por socorro. Mas, contra todas as probabilidades, sobreviveu. Em seus passos vacilantes havia a memória dos entes queridos, e no coração latejava uma determinação improvável: reconstruir o que foi arrasado. Agora, enquanto observa as ruínas que um dia foram seu lar, ergue um punho contra a própria descrença e pergunta-se: como dar sentido aos destroços que restaram? Em cada respiração, ele sentia o caroço de medo e a pulsação da coragem disputando espaço em seu peito. O silêncio opressor é interrompido por um som distante, um martelo batendo em madeira, um sinal de que alguém escolheu continuar lutando. É nessa batida rítmica que reside a faísca de esperança que ele precisa para seguir em frente. O que aconteceu em seguida mudaria não apenas sua vida, mas a de todos que cruzarem seu caminho. Quando as primeiras luzes da manhã tocaram o horizonte, o céu permanecia tingido de um cinza triste, misto de fumaça e nuvens carregadas. Ele caminhava entre escombros que antes davam abrigo aos risos das crianças e às canções ansiosas de primavera. O cheiro intenso de pólvora e madeira queimada banhava o ar, enquanto a brisa tímida chegava fria, arrastando pequenos fragmentos de lembranças. Uma boneca rachada, um retrato sem moldura, um utensílio de cozinha agora perdido. Cada passo soltava um rangido, como se o solo quisesse provar o sabor amargo daquela tragédia. Seus sapatos, cobertos por um pó fino e acinzentado, ecoavam em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo canto distante de um pássaro que ousara sobreviver. Ele parou diante do que restara de sua casa. As paredes, outrora revestidas de tinta branca, estavam estilhaçadas, revelando vigas retorcidas que lembravam garras. Ao erguer o olhar, percebeu que não havia marcas de fogo, mas sim de desespero. O olhar vazio dos armários revirados, portas arrancadas, gavetas abertas como bocas clamando por respostas. Um calor úmido subiu-lhe pela nuca e seu coração apertou. Lembrou-se dos risos infantis de sua irmã mais nova, da mesa posta aos domingos, do aroma reconfortante do café fresco fumegando pela manhã. Tudo desaparecera em um instante. Ciente de sua sorte incompreensível por ainda estar vivo, ele sentiu um peso de gratidão misturado à culpa. Aquele pedaço de mundo destruído guardava memórias de amor e conforto, e agora jazia em ruínas. Em meio ao lamento que parecia rugir no peito, surgiu uma clareza dolorida. Precisava encontrar outros sobreviventes, reconstruir vidas fragmentadas e dar significado ao próprio sofrimento. Enquanto caminhava em direção ao centro da vila, seus sentidos despertavam para cada detalhe. O estalo de uma porta solta girando no vento lembrava-lhe o toque suave de sua avó ao colocar a manta em seus ombros. O farfalhar de plásticos presos em mangueiras amassadas soava como uma canção desafinada, mas cheia de urgência. O ar trazia o gosto metálico de lembranças antigas. Fotos molhadas, cartas rasgadas, um álbum onde seus pais tinham registrado promessas de futuro. Ele respirava fundo e permitia que as recordações circulassem, tornando-se combustível para sua determinação. Lá adiante, um grupo de vizinhos recolhia pedaços de cerâmica caída, unindo retalhos de chão que um dia sustentaram suas conversas e passos. Sem dizer palavra, ele se juntou a eles. Ouviu relatos de perdas e pequenos milagres. Um idoso resgatado sob uma viga, um bebê entregue às pressas pelos bombeiros, um cachorro que ganhou um novo nome. Cada história era um fragmento de esperança sendo reerguido
no silêncio sombrio das ruínas. No rosto do homem, as marcas da exaustão se misturavam a uma serenidade inesperada. Sabia que a jornada seria longa e que a reconstrução exigiria suor, dor e lágrimas. Mas, naquele instante, sentiu o peso da solidão dissipar-se em meio ao murmúrio coletivo de quem decidiu não se entregar à destruição. Na comunhão do trabalho silencioso, nascia a promessa de um recomeço. Um cenário ainda sem cores vivas, mas cujo contorno ganhava forma pela força de quem acreditava que algo melhor estava por vir. O chão ainda reverberava com os estrondos dos deslizamentos quando ele percebeu que a devastação ia além dos escombros visíveis. O racionamento de água já se tornava um dilema. Cada gole precisava ser medido com rigor, enquanto as vozes nos postes semi-enterrados imploravam por socorro. A noite caía velozmente, trazendo consigo um silêncio carregado de medo. Ele sentia um peso no plexo solar, a angústia de não saber se encontraria abrigo antes que a escuridão se tornasse absoluta. Em um gesto instintivo, agarrou um galão semi-raso de água turva e deu um gole frio que queimou a garganta ressecada. As lembranças do café amargo com leite quente pareceram luxos de outra existência. Seus pensamentos alternavam-se entre o pavor e a raiva. Como seguir em frente quando cada passo ecoava o legado de perdas irreparáveis? O medo de outro tremor o fazia hesitar, como se o próprio solo estivesse prestes a traí-lo novamente. Enquanto isso, seu irmão mais novo, ferido e abalado, lamentava em silêncio sob um pedaço de lona. "Eu não queria ter te deixado sozinho", murmurou ele, a voz falhando. A culpa rasgou-lhe a alma. A lembrança de ter corrido pela rua, deixando-o para trás, torturava-o com imagens de desamparo. Ele se ajoelhou ao lado do garoto, tocando seu ombro com cuidado, embora sentisse os joelhos tremerem sob o impacto emocional. A provação se intensificou quando um escorrego de terra bloqueou a única passagem restante rumo ao posto de resgate improvisado. Cada grande rocha que descia parecia zombar de seus esforços, enterrando esperanças sob toneladas de concreto. Com as mãos nuas e sangue seco cobrindo as palmas, esforçou-se para remover pequenos destroços, mas sabia que aquilo era insuficiente. O sussurro do vento parecia rir de sua impotência, erguendo uma cortina de poeira que cegava e sufocava. O desespero atingiu o auge no momento em que ouviu o choro angustiado de uma vizinha presa sob uma viga instável. Seu coração acelerou como um tambor de guerra. As pernas tremiam, mas ele tomou a decisão. Enfrentaria o risco, custe o que custasse. Respirou fundo, sentiu o gosto metálico do medo misturado ao pó e avançou. Cada movimento exigia coragem que ele não acreditava possuir, mas a determinação de salvá-la era mais forte do que o temor. Enquanto escavava freneticamente, recordou as palavras de esperança de sua mãe. Mesmo nos dias mais sombrios, a luz de um só gesto pode salvar vidas. Essas palavras ecoaram em sua mente, dando-lhe força para continuar. A vizinha, ofegante, balançou a cabeça, os olhos fixos nos seus, um espelho de desolação e gratidão. Naquele instante de desespero compartilhado, ele entendeu que a maior batalha não estava apenas no renascimento dos prédios, mas na reconstrução de vínculos quebrados e na superação do próprio medo. Os ombros dele doíam, o corpo exaurido, mas a consciência de que cada vida resgatada ampliava seu propósito o impulsionava. Mesmo ferido pela própria angústia, manteve-se firme diante do caos, sentindo o vazio das ruínas se preencher, aos poucos, pela força dos laços humanos. O medo continuava a rondar seus pensamentos, mas agora existia, também, uma chama de coragem realimentando seu coração. Enquanto a poeira assentava e o alvorecer pintava o céu de tons suaves, ele deu o primeiro passo na longa estrada da reconstrução. Não era somente refazer paredes, mas erguer novamente a própria alma que aquele desastre despedaçara. A cada manhã,
Acordava com o peso da culpa e da responsabilidade apertando o peito. Lembranças dos rostos perdidos, das promessas interrompidas, de vozes que ecoavam em seu silêncio interno. Ainda assim, encontrava forças para vestir o mesmo casaco puído, calçar botas gastas e enfrentar o frio úmido que envolvia as ruínas. No vilarejo vizinho, conheceu Marina, uma voluntária obstinada que chegara com caixas de suprimentos. Seu sorriso sereno, apesar da tristeza nos olhos, trazia um sopro de confiança. Ela organizava a distribuição de mantimentos enquanto conversava com cada sobrevivente, jogando no ar perguntas simples como: como você está hoje? Como se a atenção plena pudesse suturar feridas invisíveis. Juntos, começaram a mapear casas que ainda podiam servir de abrigo provisório, medindo espaços, pendurando lonas sobre frestas e compartilhando histórias silenciosas de sobrevivência. Cada tarefa revelava novos obstáculos. O solo, encharcado pelas chuvas recentes, tornava o trabalho exaustivo. Botas afundavam em lama, ferramentas escorregavam da mão. O som de troncos quebrando ecoava distante, lembrando que deslizamentos ainda podiam ocorrer. Ele sentia o coração acelerar cada vez que uma rachadura se abrisse sob seus pés, mas soube canalizar o medo em cuidado redobrado. Verificava as vigas antes de subir, sondava o terreno com paus robustos, orientava os mais fracos a manter distância de trechos perigosos. Durante uma tarde quente, um ronco grave chamou a atenção de todos. Um caminhão descarregava novas tábuas e pregos trazidos por uma ONG. A notícia de esperança se espalhou como cometa de luz. Havia esperança para rebocar mais paredes. Marina anotou quantidades, mas, ao perceber seu olhar preocupado, ele ofereceu ajuda. Era um alívio perceber que não precisava suportar tudo sozinho. Outras mãos dispostas dividiam o peso do mundo. Ainda assim, havia batalhas internas. Em noites insones, revivia a cena do desabamento. O rugido ensurdecedor, o calor sufocante, o pó invadindo seus pulmões e o som dos escombros esmagando sonhos. O pensamento de desistir rondava sua mente como sombra insidiosa. Em uma dessas madrugadas, levantou-se, foi até as ruínas e sentou-se sobre uma laje fria, os joelhos subindo ao peito. Lembrou-se de sua mãe cantando canções de ninar, transformando cada noite de tempestade em promessa de amanhecer. A melodia ecoou em sua lembrança, trazendo conforto e renovando sua determinação. O vilarejo passou a ser um mosaico de atividades coordenadas. Francisco, um engenheiro aposentado que perdera a esposa no desastre, oferecia instruções técnicas, onde escorar vigas, como reforçar paredes com sacos de areia. As pessoas o admiravam, embora seus olhos escondessem uma saudade profunda. Ele falava pouco, mas aceitava a presença deles, ancorando sua dor em trabalho que salvava vidas. Com o tempo, começou a sorrir novamente, encontrando na solidariedade o remédio para sua própria ferida. Quando um novo temporal ameaçou inundar as ruas, a comunidade se mobilizou em cadeias humanas, empurrando lama para bueiros improvisados e estendendo lonas gigantes sobre as construções ainda vulneráveis. Ele coordenava os esforços, gritando instruções entre relâmpagos e trovões distantes. A chuva caiu com força, mas ao amanhecer viu que o esforço conjunto segurara boa parte da destruição. Exaustos, mas vitoriosos, trocaram olhares de alívio. Sabiam que a união salvava não apenas casas, mas corações. Em meio à labuta, os pequenos detalhes se tornaram preciosos. O riso de uma criança brincando com um carrinho improvisado. O aroma de café forte sendo distribuído em copos de plástico. A canção desafinada que alguém tentava entoar para aliviar o cansaço. Ele se permitia esses breves momentos de leveza, entendendo que a reconstrução não podia ignorar a alma coletiva. Era preciso erguer memórias felizes junto às paredes que se erguiam aos poucos. Surgiram novos desafios externos. A burocracia dos órgãos de ajuda,
que exigia relatórios detalhados antes de liberar materiais, a intranquilidade de caminhões que demoravam dias para chegar, a disputa por donativos que chegavam em quantidades limitadas. Ele passou tardes preenchendo formulários, organizando planilhas rústicas em cadernos surrados, fazendo contatos telefônicos em linhas falhas. Cada avanço parecia pequeno diante da magnitude da destruição, mas aprendera que persistir em pequenos passos equivalia a dar saltos de fé. No entanto, não se tratava apenas de tijolos e cimento. Ele precisava reconstruir vínculos rompidos. Visitava famílias isoladas em barracas de lona, ouvindo suas histórias de perda e recepção. Sentou-se no chão de terra batida para ouvir Mirella, cujo olhar vazio ameaçava engolfá-la em desânimo. Ele pegou suas mãos, contou sua própria história de medo e esperança e garantiu que não estavam sozinhos. Aquelas conversas tornaram-se pilares invisíveis da reconstrução emocional. Com o passar das semanas, cada canto do vilarejo ganhava nova forma. Uma casa foi erguida do zero, com paredes recém-pintadas de amarelo suave. Outra ganhou um telhado provisório que protegia de sol e chuva. Ele participava de cada etapa. Misturava argamassa, batia pregos, carregava telhas. Era trabalho pesado, mas em cada gota de suor via nascer algo mais forte do que a destruição, a vontade de viver. Os obstáculos internos retornavam em momentos de exaustão extrema. Após um dia inteiro de trabalho sob sol escaldante, o medo de falhar prenunciava o risco de um colapso físico e emocional. Em uma tarde particularmente difícil, sentiu tonturas e foi obrigado a sentar-se. Marina apareceu com um copo de água gelada e alimento. Sem trocar muitas palavras, ela apoiou sua cabeça contra a parede, oferecendo ajuda silenciosa. Ele percebeu que aceitar auxílio era tão corajoso quanto oferecer. Enquanto reconstruía paredes, aprendeu sobre si mesmo. Descobriu uma resiliência que desconhecia, um senso de propósito mais forte do que qualquer dor. Percebeu que sua própria cura dependia de ajudar outros a sarar. A cada sorriso de gratidão, a cada lágrima de alívio, sentia um nó se desfazer em seu peito. Quando o trabalho coletivo construiu o que parecia um abrigo sólido, a comunidade reuniu-se em torno de uma mesa improvisada. Ali, partilharam o primeiro almoço comunitário após o desastre. Arroz simples, feijão, legumes trazidos de doações. Entre garfadas, trocaram risadas contidas e promessas de nunca esquecer aqueles dias sombrios. Ele ergueu o copo de água e fez um brinde silencioso, a coragem de não ceder ao medo. Naquela noite, enquanto observava as luzes dos lampiões acesas contra a escuridão, sentiu o peso da jornada diminuir. Ainda havia muito por fazer, mas já não se sentia só. A estrada da reconstrução permanecia longa, mas seus passos agora ecoavam com firmeza. Ele aprendera que o herói não é quem conquista sozinho, mas quem se eleva junto aos outros. E, mesmo diante de novos desafios que certamente surgiriam, chuvas, atrasos de suprimentos, burocracias, seu coração batia em sintonia com a esperança renovada da comunidade. Cada pedra assentada, cada gesto de cuidado, cada história compartilhada tecia o tecido invisível de um novo começo. A jornada continuava, mas, pela primeira vez, ele sentia que reconstruía algo maior, a fé na força humana. Tudo parecia desmoronar de novo enquanto as nuvens escuras se acumulavam no céu, prenunciando uma tempestade ainda mais violenta. O chão tremeu com um estrondo surdo e um rugido simultâneo ecoou pelas árvores arrancadas. Ele ergueu o olhar, o coração pulsando como tambor de guerra, e percebeu que parte do abrigo recém-construído começava a ruir sob a pressão do vento e da chuva. Um estalo abrupto soou quando uma viga pesada cedeu, deslocando-se como se quisesse esmagar tudo embaixo. Um grito cortou o ar. Marina, que conferia cordas no lado vulnerável do teto, foi atingida por estilhaços de madeira. Ele viu o corpo dela tombar em câmera lenta, o rosto coberto por poeira e sangue. O mundo ao seu redor desacelerou.
e um vazio gelado tomou o peito. Sem pensar, correu em disparada, deslizando na lama, sentindo o gosto acre de adrenalina misturado às gotas frias que lhe cegavam a visão. Cada passo era uma eternidade. Ao chegar aos escombros, encontrou Marina inconsciente, com o corpo pesado apoiado em destroços que ameaçavam desabar a qualquer momento. O vento uivava em seu ouvido, carregando consigo o cheiro pungente de madeira podre e terra molhada. Um fragmento de tábua cravou-se no ombro dela, pulsando uma dor aguda. Seu estômago se revirou, mas ele não hesitou. Agarrou-a pela cintura e tentou erguer o peso dos destroços, mas o teto parcial continuava a desabar. As mãos tremiam, a força lhe escapava, mas ele recordou cada sorriso que compartilhara com Marina, cada palavra de encorajamento que ela proferira quando suas dúvidas ameaçavam vencê-lo. Com a voz embargada, sussurrou: "Você não vai ficar aqui sozinha. Eu não deixo você." Essas palavras, carregadas de desespero e amor fraterno, alimentaram uma chama interior que o impulsionou além dos limites. Com um último esforço, reuniu toda a energia que restava. A chuva inundava seus olhos, confundindo lágrimas e água, mas ele continuou. Levantou um braço para erguer a tábua presa, inclinou o corpo e, num movimento brusco, afastou-a do corpo de Marina. O estrondo final ecoou quando a viga se rompeu completamente, mas o abrigo não ruiu por inteiro. Ele deslizou com ela para fora, rolando pela lama, até encontrar um pequeno recôncavo de terra que oferecia proteção mínima. Ofegantes, os dois encararam a tempestade que castigava o vilarejo. Marina tossiu, sentiu o gosto amargo de terra e água. Ele segurou seu rosto entre as mãos, limpou o sangue e murmurou: "Fica comigo." Ela balançou a cabeça, lutando para erguer o olhar. Em seus olhos, ele viu gratidão e determinação ressurgindo, a mesma força que o mantivera em pé. A tempestade rugiu por mais alguns minutos, mas, naquele instante, o mundo pareceu silenciar. Ele percebeu que haviam vencido não apenas a fúria dos elementos, mas o medo que ameaçava paralisar seus corações. O olhar firme de Marina encontrou o dele, e um entendimento silencioso se formou. Aquela batalha compartilhada transformara-os para sempre. Quando o vento finalmente cedeu, os escombros se imobilizaram. Um raio de sol tímido rompeu as nuvens, iluminando o cenário arrasado. Nas gotas que escorriam pelo rosto dele havia alívio e uma certeza inabalável. A partir dali, nenhum obstáculo seria maior do que a força encontrada na coragem mútua. Quando os últimos escombros foram retirados, o vilarejo revelou um solo limpo de destroços, pronto para reerguer sonhos. Ele, ainda com mãos calejadas, sentou-se na soleira de uma casa reconstruída, observando as janelas agora intactas refletirem o céu sereno. Ao seu lado, Marina limpava o rosto com a bainha da camisa, oferecendo um sorriso que carregava alívio e esperança. O suor do trabalho pesado se misturava à leve brisa matinal, anunciando um recomeço. As crianças, que antes corriam entre ruínas, agora exploravam corredores novos, erguidos tijolo por tijolo. As paredes ganhavam cores suaves, azul celeste, amêndoa e verde sálvia, pintadas pelos próprios moradores em um gesto de pertencimento. Ele caminhou entre elas, tocando o ombro de cada uma e recebendo abraços cheios de gratidão. Sentiu o coração aquecer com cada risada, percebendo que sua missão ultrapassava a reconstrução física. Era a renovação dos laços humanos. Na praça central, erguida novamente com pedras do antigo coreto, organizou uma cerimônia simples. Convidou o engenheiro aposentado, Francisco, para discursar. Com voz firme, o idoso recordou as lições do desastre. Fragilidade e força coexistem, mas a verdadeira resiliência nasce da solidariedade. As palavras ecoaram como um amuleto, selando o propósito coletivo. Em seguida, cada família depositou no centro uma pequena pedra pintada, simbolizando vitória sobre o medo. Ele subiu ao palanque improvisado.
segurou o microfone com mãos marcadas pela argamassa. Emocionado, confessou que sentiu medo de não conseguir suportar o peso de tantas vidas, mas que descobriu, em cada gesto de ajuda, a coragem para continuar. Reconstruir não foi apenas erguer paredes, foi erguer corações, declarou, olhando nos olhos dos presentes. Depois da cerimônia, distribuiu sementes de árvores nativas. Pediu que cada morador plantasse uma muda em frente à sua casa, para que o crescimento das raízes lembrasse o quanto a solidariedade mantém o povo unido. Ele próprio enterrou uma muda de ipê rosa ao lado da porta, sentindo a terra acolhedora envolver suas emoções. Era um símbolo vivo de forças renovadas. Nos dias que se seguiram, coordenou a instalação de painéis solares comunitários, garantindo energia para o poço d'água e o pequeno posto de saúde. Implementou aulas de alfabetização para adultos, ministradas por voluntários que chegavam de regiões vizinhas. A educação deu novo sentido às ruínas, transformando espaços em salas de aula improvisadas. À medida que a comunidade florescia, ele percebeu que sua própria vida também se reconstruía. As cicatrizes físicas e emocionais passaram a ser lembranças de superação, não de trauma. Encontrou na rotina de ajudar um propósito duradouro. E ao olhar para Marina, já curada e atuante como líder de voluntários, soube que nunca estariam sozinhos. O vilarejo, antes fantasma de medo e desolação, tornou-se refúgio de esperança. Cada tijolo assentado, cada árvore plantada, cada palavra de incentivo compunha uma nova história. Nela, ele não era mais apenas o sobrevivente de um desastre natural, mas o protagonista de uma comunidade renascida, onde o amor e a empatia construíam alicerces mais fortes do que qualquer pedra. Enquanto a luz suave do entardecer toca as novas paredes erguidas com tanto esforço, convido você a sentir a força que nasce quando corações se unem diante da adversidade. Pense em um momento em que superou um desafio e ergueu algo depois de perder tudo. Qual foi a faísca de esperança que moveu você? Compartilhe nos comentários sua história de resiliência e inspire outras pessoas a encontrarem coragem. Se esse relato tocou seu coração, curta e compartilhe este vídeo para que mais gente descubra o poder da solidariedade. Juntos, podemos construir, tijolo a tijolo, um mundo onde cada vitória humana ecoa em múltiplas vidas. Afinal, sua voz pode ser o alicerce que alguém